Olá pessoal, hoje antes de começarmos o vídeo eu faço uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu ainda, me faça essa gentileza, abaixo do vídeo já aperte inscrever-se e também aperte o sininho, tá bem? O assunto de hoje é como a literatura mudou a minha vida. Eu sou de uma família simples, uma família em que os meus pais têm pouca instrução formal. Então eu, quando criança, olhava para minha estante e não havia livros. Então eu não tinha opções de livros para ler, não tinha histórias ali para aquela criança utilizar como entretenimento, nada disso. E quando eu tinha 11 anos de idade, na escola, eu lembro que a professora passou um trabalho, a professora acho que de literatura, não lembro ao certo, ela passou um trabalho pedindo que os alunos, em primeiro lugar, lessem um livro chamado O Mistério dos Cinco Estrelas. Um livro do escritor Marcos Rey, já falecido, e um livro pequenininho daquela coleção Vagalume, né? E eu li esse livro e a partir daquele momento a minha vida mudou. Eu não sabia da existência de livros a não ser os livros didáticos. Eu não era uma criança que eu tinha literatura perto de mim, literatura próxima a mim. Então, para mim aquilo foi uma novidade, uma história de ficção bem contada, detalhada, que prende a sua atenção. E eu achei aquilo o máximo. Para mim foi uma descoberta, para mim foi, até aquele momento eu não sabia da existência daquilo. Literatura para mim era algo que tinha a ver com escola, era algo chato, era algo maçante. E eu adorei. Eu lembro que eu comecei a ler aquilo e eu li, sei lá, em questão de dias na época, mas fascinado, totalmente fascinado com aquilo. A partir daí, houve um segundo, um terceiro livro, ainda a pedido do professor, né, da professora, e aquilo para mim foi me encantando cada vez mais. Aquilo para mim era um mundo novo, era um mundo maravilhoso que se abria ali na minha frente, né? Um mundo que me deixava completamente em êxtase, né? E com o tempo eu comecei a pedir para minha mãe comprar outros livros para mim, porque eu fiquei tão encantado com aqueles que a professora passou que eu queria mais, e queria mais, e queria mais. Assim, eu fui lendo, não de forma avassaladora, porque os meus pais não tinham dinheiro sobrando para ficar comprando livros. Eu também não tinha quem me indicasse livros legais, então era uma questão de oportunidade. Eu às vezes passar num lugar e ver um livro lá e achar que ele seria interessante, pedir para o meu pai ou para minha mãe comprar, mas eu não tinha nenhum sentido do que era bom, do que era ruim, né? Mas desde os 11 anos, o meu gosto por literatura tinha sido despertado. Quando eu cheguei, isso já estamos falando de quase 15 anos depois, quase 15 não, quase 7 anos depois, já estamos falando do tempo da faculdade. Eu fui a uma palestra do jornalista Marcos Faerma. Essa palestra foi na Biblioteca Mário de Andrade, ali na Rua da Consolação, área central de São Paulo. E o Marcos Faerma fez uma coisa que me marcou muito. Ele, como jornalista, a palestra era voltada para estudantes de jornalismo, ele trouxe duas mochilas não, eram malas mesmo, lotadas de livros. E ele sentou lá na mesa e começou a palestrar, e a palestra dele foi o seguinte:
Ele puxava um livro, falava o nome do livro, falava o nome do autor, fazia uma rápida sinopse daquele livro e dizia: se você não ler esse livro, você vai ser um jornalista do mesmo jeito. Mas se você não ler esse livro, jamais você será um grande jornalista. E ele fez isso tirando daquelas malas, sei lá, 50, 100 livros. Foi uma coisa assim que me marcou demais. Foi uma coisa que eu fiquei completamente alucinado com aquilo que ele estava me mostrando, com aqueles escritores que ele estava me apresentando ali. Então nós estamos falando de livros como Os Nus e os Mortos, A Sangue Frio, 10 Dias que Abalaram o Mundo, Nada de Novo no Fronte. A minha memória é muito ruim, eu não vou lembrar agora os nomes de livros que ele nos indicou. Mas eu não sei se foi ele ou se de repente outra pessoa que me passou a informação, que em sebo, loja de livros usados, você conseguia comprar também grandes livros por preços módicos, por preços muito baratos. E eu virei um chamado rato de sebo, né? Eu passava em sebo quase todos os dias, na época, R$3 que sobrava no meu bolso, eu ia lá e comprava um livro. Muitos, quase todos, aqueles livros que ele indicou, e fui conhecendo outros e fui tendo outras indicações. Virei aí sim um devorador de livros e li muito na minha vida, leio até hoje. Hoje literatura para mim eu leio mais de forma esporádica. Por N motivos eu acabo lendo mais coisas mais atuais, coisas ficcionais, mas coisas curtas. Hoje eu não faço como antigamente, que eu pegava livros e lia um atrás do outro sem parar. Mas, juntando essas duas coisas, aquele livro aos 11 anos e todas as indicações do Marcos Faerma, quando eu já tinha 18, 19 anos, sei lá, juntando tudo isso, eu virei um amante de literatura. Passei a escrever também, então, lendo coisas muito legais, muito interessantes, escrevendo também, e a literatura realmente me modificou. A literatura, ela me transformou. A literatura junto com o cinema, mas o cinema seria assunto para um outro vídeo. A literatura me transformou no que eu sou hoje. Se hoje eu pareço às vezes uma personagem, se hoje às vezes eu pareço caricato, se hoje às vezes eu chego a ser engraçado de tão ranzinza ou ranzinza chato com muitas coisas, crítico demais, se hoje eu chego às vezes parecer um pouco um ET, eu gosto dessa analogia com ET, é porque a literatura me transformou. A literatura me mostrou um mundo que não era possível para mim enxergar, para eu enxergar antes dos livros, né? Então eu tenho um verdadeiro fascínio por literatura, eu tenho um verdadeiro fascínio por ler, por escrever, por contar histórias, por ouvir histórias das pessoas, né? Sabe aquela coisa de você sentar perto de uma pessoa mais velha, ela ficar repetindo as mesmas histórias que todo mundo acha chato, que todo mundo foge? Eu sento e ouço, porque para mim cada ser humano é uma personagem. Cada ser humano para mim é realidade e ficção no mesmo ser. E para mim o mundo ele tem muito de ficção, embora as coisas do dia a dia sejam bem reais. Eu enxergo o mundo de uma forma, não seria lúdica a palavra, de uma forma literária, de uma forma onde tudo é cenário, tudo são personagens, tudo é uma grande mistura entre ficção e realidade o tempo todo. Esse foi o Viajando nas Ideias e eu sou o Fábio de Lima. Até mais.